Feliz sábado a todos e a todas. Grande alegria mais uma vez estar aqui, fazendo parte mais uma vez da sua vida neste momento, através do seu smartphone, do seu computador, da sua televisão, né? E mais uma vez pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, peça às pessoas para se inscreverem. Postamos um vídeo muito bom essa semana sobre escolhas e muitas novidades nós teremos. Neste momento nós iremos fechar os nossos olhos para recapitularmos a lição da escola sabatina e orar também por você, por a sua casa, sua família, sua história, para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa realizada. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Abençoe meu amigo, minha amiga que está aí através do seu telefone celular, através da televisão, através do computador, seja qual for o mecanismo tecnológico, que tu venha abençoá-lo, cobrir a vida dele de bênção, a família dele, a saúde, o trabalho, a história dele. Em nome de Jesus, amém. Neste momento nós iremos fazer a recapitulação da lição da escola sabatina, dizendo para você que a pessoa que foi sorteada pela Bíblia ainda não entrou em contato. E a gente quer entregar a Bíblia para ela, aquela linda Bíblia que nós sorteamos, que se ela não aparecer, a gente vai ter que sortear a Bíblia para outra pessoa. Ainda resta esperança para você, mas esperamos que ela compareça para que ela receba o livro da qual ela foi sorteada. E nesse momento, a lição 2, ela trata sobre o poder do testemunho pessoal. Nós vamos entender da grande alegria que nós temos em dividirmos aquilo que nós conhecemos acerca de Deus, do seu perdão, da sua salvação e do nosso testemunho pessoal. Que Deus assim nos abençoe hoje no estudo da lição. E o texto para memorizar se encontra em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, que nos diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Veja como é maravilhoso. Você já pensou se você hoje fosse sorteado com uma casa, se você fosse sorteado com um terreno, se você fosse sorteado com um carro, se você fosse premiado com um trabalho que você ia ganhar 100 mil reais por mês, você não ia ficar triste, não ia se esconder debaixo da cama, você ia estourar de alegria, saía pulando de alegria, contando para as pessoas da bênção que você recebeu. Tudo que a gente gosta, a gente divide. Veja o jogador de futebol, né? Veja a torcida quando vibra, quando o time de futebol vence o campeonato, também na corrida daqueles carros de Fórmula 1, a alegria do torcedor, no esporte em geral. Agora imagine a alegria que deve ser da pessoa que recebeu de Jesus o perdão, a salvação e o nome escrito no livro da vida. Deve pular de alegria, deve estar muito feliz e, acima de tudo, dividir com os outros aquilo que ele recebeu. Que a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça você deve dar. Dando prosseguimento ao nosso estudo, nós gostaríamos de apresentar uma pergunta, né? O que é o testemunho pessoal? É compartilharmos com os outros o que Jesus fez em nossas vidas, como Ele nos transformou, é falar sobre o quanto Ele nos ama e o quanto Ele fez, Ele faz e Ele fará na nossa vida. Isso é o que nós chamamos do testemunho pessoal. Nós já estudamos na lição passada sobre a pirâmide do aprendizado. E a pirâmide do aprendizado, ela nos mostra por sequência como é que se dá a aprendizagem na história do ser humano individual. Ou seja, nós aprendemos 10% quando a gente lê alguma coisa, 20% quando nós ouvimos, 30% quando nós observamos, 5% quando nós vemos e ouvimos, 50% que nós vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com as outras pessoas, 80% quando colocamos em prática e 95% quando ensinamos aos outros. Ou seja, se você tem um testemunho pessoal daquilo que você aprendeu e aprendeu sobre o que Deus fez na sua vida, você vai ter uma aprendizagem de 95%. Ou seja, você está beneficiando os outros, mas o maior beneficiado é você, que você vai aprender e você vai ter sempre a alegria na sua vida, na sua história e na sua existência. Outro ponto também a ressaltar, que nós sempre colocamos, é os pontos que nós iremos abordar na lição sobre o poder do testemunho pessoal. Primeiro tópico, um testemunho inesperado.
foi a transformação do endemoniado lá de Gadara. Segundo tópico, uma alegria transbordante sobre Maria, quando Maria teve um encontro com Jesus, quando Jesus ressuscitou. Terceiro tópico, um silêncio impossível, a história da conversão verdadeira e genuína dos discípulos de Jesus, Pedro, João e Tomé. Quarto tópico e último, uma conversão diária. O apóstolo Paulo, que encontrou Cristo na estrada de Damasco, como ele fazia com que a sua vida fosse um testemunho diário, uma transformação diária, uma conversão diária. Vamos ao primeiro tópico, acompanhe com a gente bem direitinho agora, vamos a toda a nossa atenção, toda a nossa concentração agora neste momento. Primeiro tópico, um testemunho inesperado. Em Marcos capítulo 5, versículo 20 diz: ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilhavam. Por quê? Vamos lá. Aquele endemoniado era um homem que durante toda a sua vida ele vivia atormentado pelo inimigo. Ele era o terror da cidade. Todo mundo tinha medo dele. Você já imaginou uma pessoa que ninguém quer falar, que todo mundo se distancia, que todo mundo tem medo até de ouvir falar, que fecha a porta, a janela? Você já conheceu alguém assim? Então era como esse homem, né, endemoniado. Ninguém queria falar com ele, mas teve um homem, né, que decidiu falar com ele. Ele morava em uma região chamada Decápolis. Decápolis porque era uma liga de 10 cidades, perto do mar da Galileia, unida por uma cultura grego-romana, uma cultura não judaica. Aquele povo tinha um costume de criar porcos, né? Era uma região em que aquele homem era conhecido pelo o que ele representava, pelo terror que ele era. Nada prendia, nada segurava aquele homem. E quando Jesus chegou ao local, o único que o recebeu foi o demônio violento, a quem Jesus libertou dos demônios que o atormentavam. Aquele homem abordou Jesus, mas Jesus se aproximou dele para libertar ele do poder do demônio, do poder de Satanás. Jesus se aproxima da vida da gente para libertar da gente de tudo quanto não presta, de tudo quanto termina na nossa vida. E a gente tem que eliminar do nosso quarto, da nossa casa, da nossa bolsa, as coisas que não agradam a Deus. Tem gente que está cheio de coisas com pornografia, bebida, droga, coisas que não vai edificar nada. Meu amigo, minha amiga, elimine aquilo que não presta, que não serve para nada na sua vida. Qual foi o resultado daquele homem que Deus libertou daquela legião de demônios? O resultado do seu testemunho, uma grande multidão se reuniu meses depois para ouvir pessoalmente o que Jesus tinha a dizer àquelas pessoas. Se Jesus libertou aquele homem que era o terror daquela cidade, se aquele homem agora era um homem novo, um homem transformado, quem foi que transformou? Quem foi o grande responsável? Jesus. E quando nós somos transformados por Ele, a Bíblia diz que nós somos como um perfume suave do Senhor. Somos cartas abertas e lidas pelas pessoas. As pessoas podem até nem concordar com a minha e a sua religião, mas elas vão respeitar, elas vão saber verdadeiramente que um Deus mora na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E nesse sentido é importante também nós dizermos o seguinte, que aquele homem liberto física, mental, emocional, espiritualmente restaurado, o ex-demoniado queria permanecer ao lado de Jesus. Ele não se desgrudava de Jesus, porque assim, quando a pessoa encontra Jesus, não quer sair de perto dele. Mas Jesus deu uma notícia triste para ele. Jesus escolheu aquele homem como missionário. Disse: você não vai poder mais estar perto de mim. Você vai ter que ir para a sua cidade. A missão deles era simples, era dizer o que Jesus tinha feito por ele na cidade onde ele nasceu, na cidade onde ele era o terror, agora ele era a esperança, era a salvação para a vida daquelas pessoas. Vá, meu amigo, você tem que ir para perto dos seus, você tem que converter as pessoas da sua família, você tem que converter os seus amigos, você tem que converter essas pessoas que estão na idolatria. Eram, como nós dizemos, era uma liga de cidades que tinha uma influência muito forte, greco-romana, da idolatria, da pornografia, tanta coisa ruim. Aquele homem seria um instrumento nas mãos de Jesus agora para ajudar aquelas pessoas. Outro ponto também, segundo tópico a nós ressaltarmos na lição, uma alegria transbordante. Marcos capítulo 16, versículo 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, os que estavam tristes e chorando. Veja,
quando Jesus morreu, houve uma decepção por meio dos seguidores de Jesus, dos discípulos, ficaram todos cabisbaixos, porque não conheciam, porque Jesus havia advertido para ele, e o Antigo Testamento, Jesus ressaltava sempre do que haveria de acontecer com ele, que ele haveria de morrer e ressuscitar o terceiro dia, mas todos estavam tristes. Mas o que foi que aconteceu em meio a essa tristeza? Quando Jesus estava lá no túmulo, quando foi chegando o primeiro dia da semana, e as mulheres, Maria, mãe de Jesus, a outra Maria, essas mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus, elas tiveram uma grande surpresa. E a primeira surpresa quem teve foi Maria. Vamos lá. Para Maria, o domingo da ressurreição foi uma mudança de tristeza para alegria, de choro à alegria, da desesperança para a esperança. Seu encontro com Jesus extasiou, né? Não conseguia parar de correr para contar todas as boas notícias. O que foi que aconteceu? Maria, quando chegou no túmulo de Jesus e viu que Jesus não estava lá, encontrou Jesus ressuscitado, ela que estava triste, que embalsamar o corpo de Jesus, que estava sem esperança, agora o seu coração se encheu de paz, de alegria, e ela saiu correndo para contar para todo mundo a boa notícia, que Cristo havia ressuscitado. E vamos lá, vamos ver essa alegria, mas ninguém acreditou. Também não devemos nos surpreender se outros não acreditarem em nossas palavras imediatamente. Com o tempo, todos acreditarão. O importante é você fazer a sua parte, como Maria ela fez. Maria é aquela mulher que foi uma mulher que tinha um passado tão difícil, um passado tão destruído. Aquela mulher agora estava pronta a contar da ressurreição de Jesus. Muita gente não vai crer no que Deus fez na sua vida, nos acontecimentos apresentados na Bíblia, na morte e na ressurreição de Jesus e na vida dele. Mas o importante é que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Vamos lá? Terceiro tópico da lição: um silêncio impossível. Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não devemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A gente não pode deixar de falar daquilo que a gente vê e daquilo que a gente escuta. E Deus ele fez uma transformação na vida daqueles homens que o seguiam. Nós gostaríamos de registrar pelo menos 3 discípulos de Jesus que tiveram a vida transformada. A transformação dos apóstolos foi tão radical que até os inimigos reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E meus queridos, e nós podemos observar isso. Pedro que era um homem autossuficiente, um homem cheio de orgulho de si, se tornou dependente de Cristo. Pedro ele fez um sermão tão poderoso no Pentecostes, né, que mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro ele foi um homem tão transformado, tão tocado por Deus, que Pedro, quando ele foi morto, foi julgado, foi morto para ser morto, né? Ele foi julgado também para ser crucificado, condenado a ser crucificado. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. João foi um outro discípulo muito importante, né, na historicidade da Bíblia. João, porque ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª, 3ª Epístola de João e o livro do Apocalipse. João era considerado como filho do trovão. Ele chegou uma vez na cidade, com Jesus, disse: esse povo não quer saber nada do Evangelho. Toca fogo na cidade. Era um violento, intempestuoso. Se transformou no apóstolo do amor. Veja, Pedro se transformou em que a gente viu num homem autossuficiente para um homem dependente de Cristo. João, no discípulo do trovão, no filho do trovão, para o discípulo do amor. E Tomé, que era um descrente. Jesus ressuscitou, apareceu, comeu ali com eles, mas ele disse: eu não estou acreditando não que você é Jesus. Mostre, dê uma prova, Jesus, toque nas minhas mãos e veja por você mesmo. Então Tomé se tornou de um descrente para um crente. E muitas vezes nós também estamos descrendo e acreditando no que nós não devemos. Então a transformação foi visível na vida de Pedro, na vida de João e na vida de Tomé. E o que nós poderíamos dizer mais? Cada um teve uma experiência diferente, um testemunho particular, que ele não poderia deixar de transmitir para as pessoas. E esses homens foram poderosos e foram muito influentes na pregação do Evangelho. A Bíblia registra isso. Como eles, quando nós somos transformados por Jesus, não podemos deixar de compartilhá-lo, mesmo em meio às dificuldades. Esses homens
né, eles foram com Cristo até a morte. O único que não foi martirizado foi João, mas foi colocado num caldeirão de azeite fervendo e escapou. Aí o imperador disse, esse velho já não faz mais nada, diminuindo João na sua idade, na sua importância. Manda ele para um presídio de segurança máxima na ilha de Patmos. Foi lá e João lá teve a revelação do livro do Apocalipse. Cada um do seu jeito, Deus os transformou e foram uma bênção. Quarto tópico e último tópico da lição, uma conversão diária. Nós vamos estudar agora uma das maiores, ou talvez a maior conversão registrada na Bíblia. Um testemunho impressionante, o testemunho do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja o que o apóstolo Paulo ele nos disse aqui em Gálatas. Quem foi Paulo? Um perseguidor, um homem que odiava os cristãos, um homem que estava disposto a matar, coordenou e articulou, foi um dos articuladores da morte de Estevão, um diácono amado pelo Senhor, um homem que tem um testemunho poderoso. Vamos ver um pouco da história da conversão desse homem, inimigo do Evangelho. Paulo é uma das conversões, como falamos, mais espetaculares, aparecidas, apresentadas nas Sagradas Escrituras. Assim como nós temos outros, como a de Nabucodonosor e outra. Mas a de Paulo, né, ele teve a visão de Jesus ressuscitado, trouxe uma mudança radical em sua vida. Quando ele ia para a estrada de Damasco, ele ali caiu e ele ficou cego, né? Mas antes disso ele viu Jesus na sua glória, ele ficou impressionado, né? Jesus disse para ele, Paulo, Paulo, por que você tem me perseguido? E ele foi tocado, ele foi levado para uma cidade e teve um testemunho de um homem chamado Ananias. E Paulo, para que ele pudesse ver a cegueira que ele se encontrava, foi preciso que ele ficasse cego para ver. E foi através de Ananias que Deus abriu os olhos dele, para que ele pudesse se transformar num dos discípulos mais influentes, um dos apóstolos mais importantes da Bíblia Sagrada, um dos maiores autores de livros da Bíblia Sagrada, de escritores da Bíblia Sagrada, pelo menos atribuída a ele, pelo menos 14 epístolas. Mas quando ele deu seu testemunho, ele não apenas falou sobre o que tinha acontecido com ele e o quanto ele tinha mudado, ele também falou de tudo o que Deus continuava a fazer na sua vida, como sua conversão era diária. Para Paulo, a conversão dele não foi só naquele dia que ele se encontrou com Cristo na história de Damasco. E o que é aquele dia? Todos os dias eu morro. Todo dia morria um pouquinho do pecado do velho homem de Paulo. A conversão dele era diária, e a nossa conversão também precisa ser diária, porque esse foi o testemunho desse, que foi um dos maiores apóstolos registrados nas Sagradas Escrituras. Esse texto está em 1 Coríntios 15, versículo 31. Testemunhar não é falar de nós mesmos, mas falar de Deus, do perdão dos pecados, de suas bênçãos diárias, de sua graça inesgotável, do seu amor eterno, como está no Salmo 103, verso 3, Lamentações 3, 23, João 1,16, Jeremias 31, 3, nos diz sobre o que implica e o que significa testemunhar de Deus. Aspecto importante relacionado à conversão de Paulo, um dos testemunhos, foi quando ele disse, ele estava perante Agripa. Por pouco, disse Agripa para Paulo, me queres persuadir que eu me torne ou que eu me faça um cristão? Está em Atos 26, verso 28. Aí um testemunho pessoal de Paulo poderoso diante daquele homem, daquele ímpio e daquele homem que se fingia gostar das coisas e respeitar o judaísmo. Vamos lá? Ele era descendente da Agripa, era descendente de Esaú, né? Portanto, ele era muito simpatizante com a cultura greco-romana, era muito simpatizante dos romanos. Herodes Agripa II foi um cidadão de Roma, sob a proteção do imperador Cláudio, quando foi designado o Principado de Cálcis e a supervisão do Templo de Jerusalém. Ele mostrou-se ao povo como um fiel seguidor dos costumes judaicos, mas, portanto, em essência e no interior, Agripa, o que ele gostava mesmo era das coisas judaicas, dos costumes romanos. Paulo tratou esse governador cético com grande bondade, agradecendo-lhe pela oportunidade de prestar o seu testemunho pessoal diante dele. Paulo
historicizou como foi a história da sua conversão perante Agripa. Meus queridos, ao ser interrompido, Paulo decidiu fazer um chamado, um apelo pessoal para aquele príncipe. Você crê? Você quer entregar a sua vida a Deus? Agora é a sua vez, é a sua hora. Contar o que Deus fez em nossa vida é um forte impacto sobre os outros. Mas Agripa, infelizmente, ele não se converteu. Ele disse, por pouco você me persuadiu a ser cristão. Ficou com vontade, mas não teve a coragem necessária de acreditar no poder de Deus para que ele pudesse ser um cristão verdadeiro. Mas Paulo aproveitou a oportunidade e testemunhou perante aquele homem. Podemos mostrar às pessoas o que significa conhecer Jesus e ser redimidos por seu sangue e levá-los a uma entrega pessoal. Não tenha medo, seja autoridade, seja qual for a pessoa que você se encontre, não tenha medo de levar o seu testemunho, de mostrar quem você é, no Deus que você crê, no Deus que você acredita. Né? Mostre para as pessoas o que Deus tem feito na sua casa, na sua vida, na sua família, as transformações, a pessoa diferente que você é. Porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Vamos recapitular agora a lição? Primeira pergunta. Através da cura física, mental e espiritual do endemoniado de Decápolis, qual ministério Jesus designou para ele? Letra A. Ele seguiria Jesus testemunhando em outras cidades. Letra B. Ele seria missionário na sua própria cidade. Letra C. Ele deveria ficar calado para evitar escândalos. Vamos lá? A resposta correta é a letra B. Ele seria missionário na sua própria cidade. Porque Jesus disse, olha, você não vai me seguir. Porque eu vou ter o meu ministério, eu vou encontrar outras pessoas, mas você vai ser um missionário na sua cidade, na sua família, na sua vizinhança, em todo canto. Todo mundo tinha medo de você, mas agora as pessoas sabem o que foi que eu fiz na sua vida. Segunda pergunta, para Maria, o domingo da ressurreição foi uma mudança da tristeza para a alegria, de choro à alegria, da desesperança à esperança, do encontro com Jesus que a extasiou. O que Maria passou a fazer espontaneamente? Responda aí, assinale a alternativa correta. Letra B, não conseguia parar de correr para contar as boas notícias. Letra B, ela só conseguia falar para a família. Letra C, falou apenas para os discípulos. A resposta correta é a letra A. Ela não conseguia parar de correr para contar a todos as boas notícias. Então eu e você temos essa missão de estar alegre com o que nós recebemos. Terceira pergunta. A transformação do apóstolo foi tão radical, dos apóstolos foi tão radical, que até seus inimigos reconheceram que haviam estado com Jesus. Que mudanças confirmadas na vida de Pedro, João e Tomé nos são apresentadas. Letra A. Pedro de autossuficiente a dependente de Cristo. João de filho do trovão a discípulo do amor. Tomé de descrente para crente. Letra B. Paulo autossuficiente e dependente de Cristo. João filho do trovão e discípulo do amor. Tomé descrente para ateu. Tomé deixou de crer totalmente em Jesus a partir dali. Letra C. Pedro autossuficiente e um simples pescador de Cristo. João filho do trovão a discípulo do amor. Tomé, de descrente para crente. Qual a alternativa correta? Pensou? Exatamente a letra A. Pedro foi de autossuficiente a dependente de Cristo, João de filho do trovão ao discípulo do amor e Tomé de descrente para crente. E quarta pergunta agora. A conversão do apóstolo Paulo é uma das mais espetaculares registradas na Bíblia, trazendo uma mudança radical em sua vida após sua conversão. O que o apóstolo fazia diariamente? Assinale a alternativa correta. Letra A. Fugiu para Roma, onde pregou o evangelho para não ser perseguido pelos judeus. Letra B. Testemunhou sua conversão apenas escrevendo epístolas, que são as cartas. Letra C. Testemunhava de sua conversão. Testemunhava que sua conversão acontecia diariamente, bem como testemunhou em muitas cidades e região daquilo que Cristo fez em sua vida. Qual a alternativa correta? Vamos lá? É a letra C. Exatamente. Paulo testemunhou de sua conversão, não é?
diariamente. Ele dizia que a sua conversão acontecia diariamente. Testemunhou de Jesus em muitas cidades. Pelo menos nós temos 4 grandes viagens registradas na Bíblia, missionárias do apóstolo Paulo. Quinta e última pergunta. O apóstolo Paulo tratou o governador Sérgico Agripa como grande bondade, agradecendo-lhe pelas oportunidades de prestar o testemunho pessoal diante dele. Qual foi a reação do governador Agripa? Assinala a alternativa correta. Letra A. O governador Agripa ficou impressionado e se converteu ao evangelho. Letra B. O governador Agripa ficou impressionado e não se converteu ao evangelho. Letra C. O governador Agripa ficou impressionado e se converteu ao evangelho juntamente com a sua família e os amigos. Preste atenção bem. Alternativa número B. O rei Agripa, infelizmente, ele ficou impressionado, mas só ficou impressionado, mas não se entregou ao evangelho. Mas Paulo não perdeu a oportunidade. Vamos recapitular agora, resumo da lição. Primeiro, Jesus escolheu o endemoniado como seu primeiro missionário. Sua missão era simples, dizer o que Jesus tinha feito por ele e para ele. Segundo, para Maria, o domingo da ressurreição foi uma mudança da tristeza para a alegria, do choro para a alegria, da desesperança para a esperança. Não conseguia parar de correr e contar a todos a boa notícia. Terceiro ponto, a transformação dos apóstolos Pedro, João e Tomé foi radical, mas tão radical que até os seus inimigos reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Quarto e último tópico, Paulo é uma das conversões mais espetaculares. A visão do Cristo ressuscitado trouxe uma mudança radical em sua vida, que ele estava pronto e disposto a testemunhar em todos os lugares, para todas as autoridades. E, portanto, como nós sempre encerramos, nós encerramos com o texto, né, do Espírito de Profecia, que nos diz na página 33 do livro Conselhos sobre Saúde de Ellen White. Todos os que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, Hebreus 6, verso 5, têm uma obra a fazer em favor daqueles que vivem em seus lares e entre seus vizinhos. O evangelho da salvação deve ser proclamado a outros. Todo homem que sentiu o convertedor poder, preste atenção, de Deus, torna-se, em certo sentido, um missionário. Quando você sente o poder transformador de Deus, você sente um missionário. Há pessoas amigas, as quais pode ele falar do amor de Deus, pode contar na igreja o que o Senhor é para ele. Um salvador pessoal. O testemunho dado com simplicidade pode fazer um bem maior do que o mais eloquente discurso. O meu e o seu discurso, que nós somos perfume de Cristo, cartas lidas pelos seres humanos, que nós possamos ser instrumento em nossas mãos para termos a alegria de falarmos o que Deus fez na sua vida. Estou orando por você, para que Deus transforme sua casa, sua vida, sua família, o seu trabalho, que Deus possa te abençoar, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando. Vamos orar e muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Estaremos no próximo final de semana juntos, mais uma vez, recapitulando esta lição. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor, abençoe essa pessoa que neste momento acompanhou o nosso estudo. Abençoe a vida dela, o trabalho dela, a família dela, a saúde dela, a história dela. Que tu possa ungir a vida dessa pessoa. Obrigado por essa recapitulação da lição. Que nós possamos ser um testemunho poderoso diante das pessoas daquilo que Deus fez em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, um beijo bem forte no seu coração e que Deus continue te abençoando sempre. Segue aí o link para onde nós recolhemos esses dados, essas imagens para a nossa pesquisa.